Rosa nascera num lugar onde as portas rangiam como se tivessem memórias, e a cozinha cheirava a café queimado e roupa lavada no tanque. Cresceu entre panos estendidos e vozes que ensinavam a conter desejos para que não sobrassem conflitos. Foi criança que aprendeu cedo a arte de tornar-se pequena. Acomodava-se a mesas em que ninguém perguntava pela sua opinião. Sorria quando era preciso e guardava o resto dentro do avental. Casou-se com um homem que tinha pressa para o trabalho e preguiça para os abraços. Deu à luz Daniel numa manhã quente de outubro, com as mãos trêmulas de quem segurava tanto medo quanto amor. Criou-o com a paciência lenta de quem costura remendo por remendo, trabalhando em padarias, em lavanderias, em casas alheias, sempre devolvendo o dinheiro contado no fim do dia como prova de que existia um esforço invisível que sustentava aquela casa. A vida de Rosa foi feita de pequenos sacrifícios não anunciados. Noites em claro quando a febre dos filhos subia, horas sem comer para pagar uma consulta, um umbigo apertado diante de propostas que lhe pediam mais entrega do que reconhecimento. A pele das suas mãos mostrou ao tempo o mapa dessas entregas. Calos discretos, unhas curtas, linhas antigas que se abriam como trilhas no solo. Entrou na velhice sem grande alarde, com o corpo gasto e a cabeça cheia de histórias que ela quase não contava. A vizinhança a conhecia como aquela que vivia com a casa sempre limpa e um bolo pronto para receber qualquer visita. Mas com o próprio filho, a relação encolhera. Daniel, homem feito e de ambições que o levaram para outra cidade, voltou para a família com pressa de quem precisava mais de conveniência do que de carinho. Casou-se com Mariana, mulher de fala cortante e sorriso calculado, que parecia desconfortável com a presença de Rosa, com as marcas de um passado simples, com a voz que tremia quando lembrava tempos mais pobres, com a honestidade que incomodava. Rosa sentiu, pouco a pouco, a distância se transformar em gelo. As ligações vinham curtas, as visitas foram rareando, os almoços deixaram de ser migalhas de afeto e viraram compromissos. Em reuniões familiares, a nora ocupava o centro como se a história da casa tivesse começado ali. Havia um gesto que Rosa guardava. Quando o marido de Mariana, isto é, Daniel, sorria diante dela, o sorriso vinha breve, quase envergonhado, como se dissesse que certas coisas pertenciam ao passado e que o passado devia ser lembrado com educação discreta, nunca com intimidade. Rosa, no entanto, aprendeu a não fazer alarde da própria dor. Havia com ela uma força silenciosa que a fez aceitar e continuar. Ela regava suas pequenas vontades. Um vaso de manjericão na janela, uma cadeira que rangia perfeita para ler jornal, receitas de bolos passadas por uma vizinha. Em seu peito morava também um desejo antigo, quase envergonhado. Ver o neto ou a neta crescer, testemunhar o que havia plantado. Quando soube da gravidez de Mariana, uma chama tênue acendeu-se. Sentiu-se ao mesmo tempo feliz e apreensiva. As histórias contadas na família não eram generosas com as mulheres, e Rosa sabia que a chegada de um bebê poderia tanto unir quanto romper-se em novos modos de exclusão. A gravidez de Mariana foi anunciada com fotos em que ela aparecia elegante, cabelos alinhados e mãos sobre a barriga como se aquilo já fosse um adorno. Nas mensagens de grupo, as felicitações vieram rápidas, pontuais, filtradas por emojis que não habitavam mais o mundo de Rosa. Daniel esteve presente por alguns jantares e por muitas promessas que não se transformavam em ações práticas. A casa de Mariana tornou-se para Rosa algo a ser observado como quem olha por uma vitrine. Bonito, limpo, distante. A tensão começou a crescer com pequenos gestos que acumulavam significado. Mariana sugeria horários para visitas que favoreciam a rotina dela, impunha regras sobre presentes, sobre quem poderia entrar na sala de estar. Numa dessas visitas, quando Rosa trouxe um cobertor tricotado, recebeu um aceno contido e a pergunta cortante. Você poderia ficar só até às 10? Temos consulta cedo amanhã. Na volta para casa, Rosa sentiu as mãos mais frias. Os vizinhos notaram uma mudança. Rosa jantava sozinha, e a televisão passava programas que falavam de mães e filhos, como se aquelas cenas fossem inacessíveis à sua história. O clima se transformou numa relação de poder sutil. Mariana não dizia coisas cruéis em público. Ela distribuía micro-rejeições. Esqueceu aqui, deixa pra lá, acolá, um convite para participar que vinha com horários impossíveis. Daniel, dividido entre um afeto contido
e a necessidade de agradar a mulher que agora comandava a casa acabou por ceder. Rosa percebeu, em noites de insônia, que a presença dela fora rebaixada não por falta de amor, mas por uma nova arquitetura de interesses. Ela sentia que a nora via nela um incômodo que ameaçava a imagem perfeita que construíra. Quando a data aproximou-se, a casa de Mariana transformou-se num cenário de expectativas. Havia uma lista de exigências hospitalares, uma mala arrumada com cuidado, um plano de visita que limitava quem poderia entrar. O telefone tocava com orientações médicas, e as conversas entre Daniel e Mariana carregavam um tom quase militar. Rosa, que sempre guardara o costume de observar as pequenas coisas, sentiu um aperto distinto. Havia algo na maneira como os adultos falavam, que não incluía sequer a lembrança de que fora ela quem havia alimentado, vestido e ensinado Daniel a andar na infância. A noite do trabalho de parto foi uma madrugada em que a cidade pareceu amancecer o barulho. Rosa acordou com um pressentimento que não era medo apenas. Era uma mistura de ansiedade e da antiga certeza de que algumas rotas do destino passam por quem permanece vigilante. Ligou para a filha de uma amiga que fazia parte do grupo de vizinhança e perguntou se alguém poderia lhe levar uma toalha. Não recebeu resposta. Pegou o cobertor tricotado, ajeitou os fios soltos e partiu a pé sob as luzes amareladas. Ao chegar ao hospital, viu carros e algumas mulheres sentadas no corredor, respirando com aquele misto de dor e esperança que somente lugares de parto exalam. Na porta da sala de espera, Mariana recebeu Rosa com um olhar que tinha algo de produção controlada. A nora falou primeiro, com voz seca. Mãe, a equipe já pediu para que só parentes diretos entrem. Você vai ficar aqui. Rosa disse que queria saber se estava tudo bem, que queria ficar próxima. Mariana repetiu a frase como uma sentença. Você só atrapalha. Aquela expressão caiu sobre Rosa como uma chuva ácida. Um funcionário do hospital, nervoso com a chegada de familiares, acompanhou o tom e pediu para que Rosa aguardasse na sala indicada. Ela sentou-se, o cobertor sobre o colo, e viu o filho atravessar as portas do bloco cirúrgico com passos que lhe pareceram mais rápidos do que o necessário para quem carrega afeto. O tempo tornou-se uma coisa elástica. Horas etéreas em que os corredores eram um caminho sem sentido, em que o cheiro de desinfetante misturava-se ao do café morno das máquinas. Os minutos arrastaram-se até que um médico surgiu com a expressão carregada. Houve complicações no parto. O bebê foi encaminhado imediatamente para a UTI neonatal. A mãe está bem, mas o recém-nascido precisa de cuidados. O nome do bebê ainda não havia sido anunciado. Rosa sentiu as pernas tremerem. Posso ver? Perguntou, e o médico hesitou. Mariana, ao ouvir o pedido, fez um gesto com a mão, quase sem olhar, dizendo que não era conveniente. Ele só atrapalha, mãe, por favor. A expressão de Daniel, ao lado de Mariana, era uma mistura de culpa e impotência. Rosa, ferida por dentro, sentiu a ignorância de ser empurrada para o lado como se fosse uma cadeira velha, visível, mas sem serventia. Nessa madrugada, a família se partiu em silêncios e acusações não ditas. Rosa aguardou, sentindo o vento frio que entrava pela fresta da janela, o cobertor preso nas mãos como se fosse um amuleto. Lá fora, a cidade parecia respirar em ritmos que não a alcançavam. Cada som do corredor era uma pontada, passos apressados, portas que se fechavam, o choro distante de um bebê que não conseguia ser ouvido por quem mais precisava ouvi-lo. Horas depois, quando a noite começou a ceder à claridade suja do amanhecer, Rosa viu entrar no saguão um rosto conhecido, Dona Teresa, antiga enfermeira do bairro, que após a aposentadoria, trabalhara informalmente auxiliando partos na comunidade. Teresa aproximou-se de Rosa com a discrição de quem guarda histórias. Em voz baixa disse: Eles pediram para que não entrássemos, mas eu vi pela tela. O bebê estava com dificuldades de respiração, uma sílica de algo que reativa a alergia. Eu achei que era intervenção imediata, mas a equipe demorou. Teresa, com as mãos trêmulas, pegou o cobertor de Rosa, como se o afeto pudesse ser transmitido pelo tecido. Você conhece isso, Dona Rosa? Aquela reação me lembra algo que vi há anos. Se o bebê tiver a deficiência que conhecemos, certos remédios agravam a crise. É preciso identificar rápido. Rosa sentiu as veias do pescoço pulsarem. Havia ali, nas palavras da enfermeira, algo que a puxava para o centro do conflito.
Teresa explicou que alguns medicamentos administrados rotineiramente durante o trabalho de parto podem desencadear crises em bebês com uma sensibilidade enzimática rara. Era uma coisa técnica, mas com cheiro de experiência. Argumentos feitos por quem vira padrões em dezenas de crianças. Rosa sentiu, com o peso de suas vivências, que sabia de onde vinha aquela certeza. Uma vizinha, anos atrás, perdera um neto por algo semelhante, e Rosa lembrava dos sintomas como quem lembra dos passos de uma dança antiga. Rosa tentou ir até a sala, falar com a equipe, com as mãos agarrando a saída do corredor como um relevo. Um segurança, seguindo protocolos e ordens, barrou seu passo. Não pode passar, senhora. Somente familiares diretos. A nora, vendo a cena pela janela, apertou os lábios com satisfação. Viu? Eu disse que ela atrapalha. Daniel olhou para Rosa e, por primeiro, teve no rosto a expressão de quem quer conciliar sem ter coragem de contrariar. Rosa recuou, mas a chama de quem sempre cuidou acendeu-se por dentro. Ela sabia que a vida do bebê poderia virar uma relação de probabilidades, e em probabilidades, conhecimento pode ser diferença entre morte e sobrevivência. Rosa passou as horas seguintes como quem vigia um rio. Intercalava conversas baixas com quem passava pela sala de espera. Aceitava café queimado, limpava as mãos e guardava-se em pensamentos. As palavras de Teresa martelavam-lhe o cérebro. Se tiver a tal deficiência, a solução não é apenas um remédio comum. É saber qual, e não aplicar o que agrava. Ela recordou, com imagens vívidas, casos que vira na comunidade. A criança que ficara pálida de repente, as mães que se desesperavam, um profissional que recomendou um procedimento que só piorou. Não era saber técnico acadêmico, era sabedoria de ruas e noites de acompanhante. Essa memória trouxe com ela a percepção de que aquele histórico que Rosa carregava poderia ser exatamente o fio que faltava. Ao mesmo tempo, surgiram outras camadas. Havia um segredo bancado por Mariana, uma série de conversas que falavam de conveniência, de reputação, de quem poderia aparecer nas fotos de visita no hospital. Havia também um medo profundo em Rosa. Se entrasse e dissesse algo que soasse como denúncia, seria acusada de intromissão. Se não entrasse, poderia carregar para sempre o peso do que poderia ter sido evitado. Decidiu, por fim, que tentaria conversar com o médico-chefe. Aproximou-se da portaria, pediu para falar com quem estava à frente do caso, e com a voz que morria no final das frases disse: Doutor, por favor, o senhor pode me escutar. Eu tenho uma experiência. Já vi esses casos. E posso explicar o que talvez esteja causando a crise no bebê. O médico ergueu uma sobrancelha, avaliando. Mariana, ao perceber a movimentação, saiu do leito e veio na direção de Rosa com passos secos. Mãe, já disse que você atrapalha. Saia daqui. Havia nas palavras dela um veneno que mais latejava do que dizia. Rosa, contudo, manteve-se firme. Sua firmeza, vindo de alguém que fora acostumada a ser pequena, teve um efeito inesperado. Daniel, vendo a mãe enfrentar a nora, foi chamado para trás pela razão de paternidade que a travava. Dentro do consultório, Rosa falou como quem abre um velho caderno. Explicou os sinais, os desencadeadores, o histórico na comunidade. O médico, inicialmente cético, ouviu. Fez perguntas objetivas e, no rosto, Rosa viu a profissionalidade surtar. Era um rosto que avaliava e que agora reconhecia algo relevante. Vou checar os prontuários e conversar com a equipe de neonatologia, disse ele. Enquanto o médico pedia exames e ajustava condutas, a tensão aumentou. Mariana chamou a enfermeira-chefe e perguntou com voz firme quem havia autorizado a consulta daquela senhora. A enfermeira, com educação, disse que a equipe médica sempre ouvia familiares quando havia indicações pertinentes. Mariana respondeu que aquilo não era lugar para improvisos e que a reputação da família poderia ser arranhada por boatos. Rosa ouviu e sentiu na garganta um nó, que era mistura de raiva e de algo que apertava como vergonha. Era a vergonha de quem fora empurrada para a margem por escolhas que nunca consideraram sua competência. O tempo, que até então correra como se a cidade fosse imune ao desespero, passou a girar mais rápido. Exames mostraram que o bebê tinha, de fato, uma sensibilidade incomum a determinados aditivos que haviam sido introduzidos no soro durante a primeira intervenção. Os sintomas apresentados correspondiam exatamente ao que Rosa descrevera. A equipe médica, diante dessa consonância entre observação clínica e relato da comunidade,
decidiu ajustar o protocolo. Substituíram a medicação e iniciaram cuidados que começaram a estabilizar o recém-nascido. Na UTI neonatal, lâmpadas emitiram um brilho frio que mais parecia vigilância do que promessa. Os aparelhos apitaram, alarmes acenderam, e uma enfermeira segurou o cabo com dedos firmes. A notícia de que a condição do bebê melhorara circulou pelo hospital como um rumor que carregava alívio. Pela primeira vez, Daniel olhou para a mãe com um misto de reconhecimento e surpresa. Mariana, com o rosto pálido, permaneceu em silêncio, talvez percebendo que a ordem dos fatores colocara Rosa em posição de autoridade moral. O médico-chefe, diante da persistência de Rosa e da narrativa de Teresa, organizou uma visita informal para agradecer. A equipe reuniu-se e o médico pronunciou uma frase que reverberou pela sala de espera. Hoje, uma observação comunitária teve papel fundamental no atendimento. Nem toda boa prática está dentro dos prontuários. Obrigado por compartilhar. Mariana escancarou os olhos. O agrado público era uma espécie de sentença. Ela, que buscara controlar quem poderia ser visto e como, foi pela primeira vez exposta ao reconhecimento alheio de quem outrora havia sido excluída. Aquilo alterou a dinâmica familiar como um jogo de xadrez em que um movimento inesperado força respostas. A vitória clínica, contudo, não apagou as camadas escondidas sob a superfície. Nas semanas seguintes, quando o bebê trouxe consigo uma frágil rotina de visitas e fotos tímidas, outras verdades vieram à tona. Rosa descobriu, por acidente, que Mariana vinha tramando um plano para ampliar seu controle. Conversas entre a nora e uma prima mostravam intenções que iam além de proteger a maternidade. Havia um interesse em estabilizar o bebê sob uma narrativa que a colocasse como a heroína da história, usando o afastamento de Rosa como teatralidade que reforçaria uma imagem impecável nas redes e junto à família dele. Mariana entendia que manter a mãe à distância era também controlar a narrativa. Rosa sentiu-se traída não apenas pela nora, mas por parte do filho que aceitou, por vezes, a simplificação de problemas. A traição tomou formas diferentes. Eram sorrisos coniventes, omissões, a escolha de não publicar fotos em que a presença da avó aparecia natural. As pequenas mentiras construíram uma muralha, eventos familiares nos quais Rosa era gentilmente convidada, mas com horários que a impediam de chegar, telefonemas que terminavam com a proposta de ajudar mais tarde, presentes que chegavam com bilhetes protocolares sem abertura verdadeira. Essas traições, somadas às antigas dores, criaram em Rosa um vacúolo de raiva e tristeza que precisou ser administrado com cuidado. Decidiu que não iria gritar, que não usaria as mesmas armas que a exclusão empregara. Ao invés disso, armou-se de honestidade. Em conversas particulares, com amigos e com vizinhos, começou a contar a verdade do que acontecera. Contou as noites em que ficara acordada, as vezes em que havia socorrido crianças do bairro, as ofertas recusadas por não caberem no bolso, e assim foi costurando uma narrativa que mostrava seu rosto como o de alguém que sempre fizera, sem grandes palcos, o que precisava ser feito. A história de que a presença de Rosa ajudara a salvar o bebê começou a correr fora do hospital. Dona Teresa comentou com uma antiga colega que, por sua vez, falou com um jornalista local. A matéria, publicada num domingo de manhã, não falhava em detalhes. Mencionava o prontuário, a intervenção e citava a fala de uma vizinha com precisão. Foi a observação de uma senhora da comunidade que evitou um erro, dizia o texto. A notícia trouxe visitas ao quintal de Rosa. Vizinhas ofereceram bolos, uma amiga pediu que ela aceitasse um chá, crianças bateram à porta para mostrar desenhos que faziam do bebê como se ele fosse um sol. Daniel leu a notícia enquanto tomava café e sentiu o constrangimento crescer. Mariana, de rosto fechado, desabou em silêncio. O reconhecimento público teve efeito. Pessoas importantes do bairro começaram a visitar o hospital, a parabenizar a equipe e a perguntar por Rosa. A nora, diante do espelho, viu que não era possível controlar aquilo sem um custo moral. A muralha que construíra teve uma rachadura. Contudo, a vitória pública não resolveu o problema interno. Mariana, sentindo-se ameaçada, operou uma nova estratégia. Controlou a narrativa do modo mais sutil, colocando limites para as visitas, orientando quem podia fotografar, exigindo a assinatura de termos simplórios sobre a privacidade do bebê. Rosa, por sua vez,
Entendeu que reconhecimento não é sinônimo de aceitação e que precisava construir sua própria via de reparo. Em semanas que pareceram simultaneamente calmas e intensas, Rosa encontrou algo que alterou de vez a perspectiva. Vasculhando por hábito um baú de coisas velhas que conservara, tirou uma carta amarrotada que o próprio Daniel escrevera quando era adolescente. Ele escrevera para ela com um suor de verdade, pedindo desculpas por promessas não mantidas, por ter escolhido caminhos que o distanciaram, por ter medo de confrontar as mulheres que, naquela época, representavam segurança. Naquela carta, Daniel confessava que, em momentos, teve vergonha das próprias origens e que permitira que isso o levasse a decisões que feriram o próprio coração. Rosa leu a carta com as mãos trêmulas e, por um instante, chorou de uma mistura de alívio e dor. Era a prova de que, por baixo das contradições, havia um fio que poderia ser recuperado. A carta não anulava as feridas, mas era um sinal de que o filho, em algum canto do seu interior, ainda a reconhecia. Decidiu, então, que usaria essa verdade para virar o jogo da intimidade. Aproximou-se de Daniel, de modo gentil, sem acusações, oferecendo-se para conversar, para partilhar memórias e para ouvir. Daniel, diante da mãe que aparecia como alguém que aceitava seu passado sem retribuição de culpa, cedeu. O afeto que emergiu não foi dramático. Era uma costura lenta. Nas conversas que se seguiram, Daniel revelou que a pressão social e a necessidade de manter um padrão vinham de uma família política. Mariana, com sua história de ambições bem medidas, precisava de uma narrativa sem ruídos. Daniel, que sempre amara a mãe, sentia-se aprisionado entre o desejo de agradar e o gosto pelo que fora ensinado. Rosa escutou, contou histórias de infância, riu de mágoas antigas e mostrou a Daniel que seu lugar junto a ela não era um peso, mas uma dádiva. Enquanto a relação com o filho respirava novos ares, Rosa lançou um projeto pequeno e íntimo, uma roda de cuidado no bairro para novas mães. Usando as economias que tinha guardadas em um cofre velho, alugou uma sala na comunidade, comprou um teclado barato e convidou Dona Teresa para ser sua parceira. A oficina era simples: conversa, chá, troca de fraldas, um pouco de música. Aos poucos, mães que haviam passado por dores vieram contar suas histórias. Os filhos pequenas e grandes encontraram ali um lugar para escutar. O projeto virou abrigo. Era para Rosa uma continuação do que sempre fizera, cuidar em silêncio, agora com reconhecimento prudente. Mariana, que antes via tudo como palco de controle, sentiu-se deslocada pela naturalidade com que o bairro começou a amar a presença de Rosa. Sua inveja não vinha de afetos ausentes, mas daquilo que não podia comprar, a confiança verdadeira que o tempo constrói. Aos poucos, sem grande confronto, a nora começou a deslizar para uma posição menos agressiva. Não houve perdão fácil. Houve, isso sim, um realinhamento de expectativas. No hospital, a equipe olhava para Rosa com carinho. O médico-chefe, numa visita à inauguração do projeto, levantou-se diante de um grupo e disse: "Nem sempre os heróis usam jalecos. Hoje reconhecemos a sabedoria de quem viveu experiências." O público aplaudiu. Havia entre as palmas algo que soava como reparo. Veio o dia em que Mariana, diante de uma nova rotina, perdeu um pouco da rigidez e permitiu uma conversa sincera. Daniel e ela foram até a oficina de Rosa. O bebê, agora mais saudável, dormia num canguru perto do peito de Mariana, que o olhava com cansaço e amor. O clima estava tenso e terno. O médico-chefe do hospital, um homem de fala contida, compareceu por cortesia e sentou numa cadeira encostada à parede. Num dado momento, com voz que misturava ciência e humanidade, falou em público uma frase que virou praça. "Quero dizer uma coisa clara e honesta. No dia em que tudo poderia ter dado errado, quem trouxe a informação que salvou o bebê foi uma mulher da comunidade, uma mãe que conhecia sinais que não constavam nos prontuários. Não foi um acaso?" Ela insistiu, descreveu e contribuiu para que ajustássemos o tratamento. Esse reconhecimento não é simbólico. Ela, Dona Rosa, teve papel relevante. O tom da sala mudou. Mariana, cujo rosto não sabia mais se sorria ou dominava a face, sentiu o chão diminuir. A revelação pública teve o efeito de tirar-lhe o verniz. Não porque fosse má mãe, mas porque assumira um protocolo cultural que vigorava: excluir os menos vistosos. O médico explicou, com calma,
que a medicina precisa de protocolos, mas também de escuta, e que a escuta, nesse caso, veio de fora do hospital. A frase final foi simples e contundente. Às vezes o que salva está nas memórias das ruas. Hoje, agradecemos a quem viveu isso na pele. O reconhecimento público foi importante, mas Rosa sabia que a restauração mais verdadeira vinha de gestos concretos. Daniel, tocado, começou a participar mais ativamente. Devolveu-lhe cartas antigas e fotos que tinham sumido. Convidou-a para jantares simples em que não havia pressa. Mariana, por sua vez, passou por um processo mais complexo. Compreender que o controle que buscara era uma defesa e que esconder pessoas significava apagar suas existências. Ela pediu desculpas de modo não teatral, com sinceridade que veio com o tempo. Pediu perdão pelas palavras que feriram e pelo gesto que impedira a presença de Rosa no hospital. Não foi uma corrida ao abraço, foi um reconhecimento que cresceu como musgo em pedras, lento, insistente. Rosa, por sua parte, não ofereceu perdão fácil. Exigiu respeito e responsabilidade. Pediu que não se repetissem episódios que a reduzissem a meras aparições. Daniel e Mariana aceitaram a condição. Comprometeram-se com visitas regulares, com inclusão nas conversas e com a permissão para que a oficina de Rosa fosse tratada como espaço onde poderiam participar outras mães da família. Anos depois, quando o primeiro neto de Rosa completou 5 anos, houve uma pequena festa na própria oficina. Crianças correram, risos explodiram como pipocas, e o teclado, que Rosa comprara com dificuldade, tocava uma melodia simples que se repetia. Mariana apareceu mais magra, com olheiras, mas com um sorriso que agora aceitava a presença da mãe do marido. Daniel segurava uma fatia de bolo e, ao olhar para Rosa, teve uma expressão que combinava gratidão e maturidade. Naquele dia, o médico-chefe veio com o distintivo do hospital e entregou a Rosa um certificado de reconhecimento comunitário. As palavras no papel não eram o que importava. O que importava era que alguém, enfim, formalizara aquilo que o coração do bairro já sabia. A cena teve um brilho tranquilo. Havia justiça, porque o bebê vivera. Havia reparo, porque a família havia aprendido a reconhecer lugares e verdades. Havia cura, porque Rosa agora conduzia iniciativas que transformavam dor em cuidado. No final da festa, quando as luzes diminuíram e as crianças foram embora com lanches nas mãos, Rosa sentou-se na soleira da oficina, as mãos com cheiro de bolo e tinta de cada atividade. Pensou naquelas madrugadas de hospital, na frase que tanto doeu: "Você só atrapalha", e sorriu. Não fora intrusa, fora um fio costurado no tecido da vida que por um longo tempo ninguém soubera admirar. Aprendera a honrar suas próprias cicatrizes e a reivindicar espaço sem proclames, com o silêncio firme de quem sabe o valor da própria história. O médico revelou à família algo maior do que quem tocará o bebê em mãos naquele momento. Revelou que, em mundos onde protocolos dominam, a experiência humana ainda encontra maneiras de interferir decisivamente. Disse isto em voz alta, que quem realmente salvou o bebê foi uma rede de sabedorias, a enfermeira que não se calou, a vizinha que conhecia os sinais e, sobretudo, a mulher que não deixou sua vida se encolher diante de um "você só atrapalha". E nessa afirmação, restituiu a Rosa um lugar que ela julgara perdido. A história termina com a sensação de que a justiça pode chegar de modos discretos, não necessariamente com grandes sentenças, mas com o reconhecimento honesto e com a reparação cotidiana. Rosa continuou a acordar cedo, a fazer café e a preparar bolos, mas também continuou a dirigir uma oficina que salvou outras histórias. Daniel aprendeu a medir as próprias palavras. Mariana aprendeu que poder sem escuta é apenas um palco vazio. O bebê cresceu com uma avó que sabia de memórias difíceis e com pais que, aos poucos, aprenderam a dividir o cuidado. E no coração de Rosa ficou a certeza de que o ato mais heróico é muitas vezes o de persistir, com humildade, falando quando necessário, calando quando preciso e sempre valorizando a própria verdade. Foi essa persistência que naquela madrugada em que uma nora disse "você só atrapalha", acabou por dizer ao mundo quem realmente salvara uma vida.